Uma boa noite a todos e que a paz de Jesus nos envolva, permitindo assim um bom entendimento do Evangelho desta noite. O tema de hoje é Não te perturbes, do livro Fonte Viva, da autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o destaque de hoje está em Paulo, Romanos capítulo 7, versículo 10. Paulo era um fariseu dedicado, observador nos mínimos detalhes das leis do Antigo Testamento, sendo assim muito inflexível no rigor e na observação da lei. Tinha um sentido de justiça onde acreditava que o cristianismo estava errado. Ele não tinha nenhuma luz do que era Jesus, do que era ensinamento, do que era aquela realidade, existindo para ele apenas a lei. Até que após o ocorrido no caminho de Damasco, que um resplendor de luz vindo do céu subitamente o cercou, onde Paulo acaba ficando cego, levando a entrar em conflitos internos mediante tamanha prova, com medo e por vezes assustado, desorientado, acreditando que a morte se aproximava. É quando finalmente chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Ananias cura a sua cegueira e é ele, Ananias, também quem o batiza. Paulo se converte e ali, naquela mesma cidade, é onde começa a sua obra evangelística. Uma transformação estava se consumando. No capítulo 7, versículo 10 de Romanos, que faz parte de uma seção da carta em que o apóstolo Paulo está explicando o que acontece quando as pessoas aderem a Cristo, que começa com Paulo dizendo: E hoje esta é a minha doutrina, que por meio da lei veio a morte, para que assim a graça se manifestasse na plenitude. Morte essa a qual ele se refere é a que nos liberta do homem velho, trazendo o homem novo. Ele está dizendo que a lei de Moisés não podia salvar ninguém, porque os erros, o que chamavam de pecado, os levaria à morte. Isso significa que desde que as leis de Moisés existem, nossos erros, nosso pecado fica cada vez mais forte. Embora possamos não ter consciência disso, os nossos erros nos prendem e nos impedem de viver de acordo com a vontade de Deus. No entanto, a graça de Deus que vem por meio de Jesus pode salvar o homem de todos os seus erros. E Emmanuel nos traz hoje, para a nossa reflexão, o seguinte destaque: Em um mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Pode parecer meio confuso a princípio, mas vamos começar entendendo a lei da destruição, que é uma entre as leis divinas e está no Livro dos Espíritos. Na questão 728, quando Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Kardec vai mais além e pergunta: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo assim, não deveríamos desejar mais do que temer? Por que o homem tem, então, instintivamente tal horror à mesma, sendo ela motivo de apreensão? E os espíritos respondem a Kardec: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa, que são as nossas provas, expiações, nossos compromissos reencarnatórios. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Pois se não fosse assim, o homem muito frequentemente entregaria-se ao desânimo. Aquela voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz inconscientemente que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso, pelo seu crescimento espiritual. Percebem aí? Inconscientemente, todos buscamos nos melhorar, mesmo que na maioria das vezes não sabendo como, errando, repetindo, mas a busca é sempre evoluir. Emmanuel, na sua sabedoria, nos faz refletir não necessariamente sobre a morte, sobre a lei da destruição. Ele nos alerta sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas queixas.
nossas reclamações perante as nossas dificuldades e pede para que não nos perturbemos. Emmanuel cita exemplos como o trigo, pois se perguntássemos a ele, o trigo, qual a opinião alimenta sobre o moinho, responderia que dentro dele encontra a casa da tortura, em que se aflige e sofre, mas é de lá que surge o trigo aprimorado, melhorado, beneficiado para a glória do pão na subsistência do mundo. E assim Emmanuel discorre sobre a madeira, com respeito ao serrote, a pedra, o que dizer sobre o buril. E assim, isso sim, todos verdadeiros algozes, por vezes necessários para trazer o novo, grande e formoso, tal qual passa pela a metamorfose que passa a lagarta para dar liberdade à borboleta. E se perguntássemos o parecer do homem sobre a sua trajetória na Terra, sua trajetória na carne, pronunciaria talvez em propriedades mil. E se perguntássemos sobre as dificuldades na vida, derramaria fel e pranto. Porém, com o homem, o mesmo se passa. E é por isso que Emmanuel traz o tema Não te perturbes, pois a morte é uma transformação. Precisamos nos preparar, nos lapidarmos, nos burilarmos para sermos tal qual o trigo, a madeira, a pedra. E assim despertar para um novo homem, despertar para uma nova vida. O aprendiz do Evangelho de Jesus irá passar por provas que lhe darão experiências, compreensão da vida e de si mesmo. Devemos sim estar atentos e observar que todas as vezes que saímos de uma prova, estamos mais experientes, fortalecidos e maduros. Há que se entender, as reclamações e lamúrias são sinais de expiação, e o sofrimento está na não aceitação da mesma. Precisamos sim encarar nossas expiações, nossas provas com resiliência, suportando-as, sem muito queixumes, crescendo e evoluindo a partir delas. E então, assim, e só assim, lavaremos as nossas almas das impurezas acumuladas por vidas e vidas. Estamos aqui para evoluirmos. Precisamos buscar viver uma vida de aprimoramento. Se prestarmos atenção aos evangelhos que estudamos, é sugerido trabalharmos a observação sobre nós mesmos, atentar para nossas escolhas, buscarmos fazer o nosso melhor sempre. Fazendo isso, já estaremos nos fortalecendo. Façamos então isso o quanto antes, pois a caminhada é nossa, lembram-se? Se ao invés de nos perturbarmos com lamúrias, com reclamações, descontentamentos, se conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos o que será que Deus quer nos mostrar? O que temos que aprender com esse sofrimento? E a partir daí, fazer escolhas mais acertadas, pois as nossas escolhas nestes momentos serão cruciais para os passos seguintes da nossa caminhada. E nesse momento, na quietude do nosso íntimo, agradecemos a Deus, que está nos chamando a atenção para que estejamos atentos, pois sabemos que toda a corrigenda do Pai é para o nosso crescimento espiritual, é por amor. Precisamos buscar o entendimento, buscar qual o ensinamento que Deus está colocando em nossas vidas. Quando buscamos esse entendimento, que é um processo nosso, único de cada um, é quando nos aprimoramos, quando aprendemos, pois essa transformação pela qual passará o homem, presta atenção, né? Pois essa transformação pela qual passará o homem não será pelo moinho, ou pelo serrote, ou mesmo pelo buril. Essa transformação que experienciamos está se dando através das relações que vivemos. Relações essas com situações ou com o nosso próximo, seja esse quem for. Precisamos caminhar no amor, como Jesus nos ensinou, e trabalharmos a nossa caridade. O amor surge da compreensão de nós mesmos, que nos leva a compreender, a ter compaixão, a amar e perdoar o nosso próximo. Precisamos entender que em um planeta de provas e expiações,
habitado evidentemente por espíritos tão imperfeitos quanto nós, é necessário conviver com as dificuldades inerentes às imperfeições nossas e as de todos com os quais convivemos. Mas, já que temos o conhecimento do Evangelho de amor trazido por Jesus, devemos buscar ao máximo aplicá-lo em nós. E é muito importante lembrar sempre de que sem amor não seremos nada. Diante dessa realidade, é importante, é mais do que urgente nos examinarmos para detectar como tem sido a nossa caminhada e descobrirmos o que precisamos melhorar para progredir, aperfeiçoar e evoluir. Assim, temos que enfrentar e vencer nossas dificuldades, mesmo à custa de dores e sofrimentos, porque o mandamento pede transformação. O mandamento é de vida e não de morte. Caminhamos para a vida eterna no Espírito. A morte, a morte está em nos despojarmos daquilo que não é mais necessário e que para isso é imperioso que conheçamos a nós mesmos, pois chegará o dia em que a carne também não nos será mais necessária. Portanto, não te perturbes, e sim trabalhemos para o nosso aprimoramento, nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. E o caminho já sabemos, não é verdade? Quanto mais buscarmos nos informar, observar e agir naquilo que aprendemos, quanto mais atentos estivermos, como citado em evangelhos anteriores, é quando perceberemos que tudo se encaixa, tudo começa a fazer sentido. E nesse momento não mais te perturbarás, diz Emmanuel. Não é lindo isso, não é verdade? É tranquilizador. Nossas perturbações diminuem conforme maior for a lucidez que tivermos a respeito de nós mesmos. Lembram-se que a caminhada é individual, que a responsabilidade é nossa? Os homens se revoltam contra o sofrimento e a dor e muitas vezes se melindram ou se tornam vítimas sem compreender o porquê sofrem. Daí a necessidade do estudo, de termos consciência de quem somos, do porquê estamos aqui. Diz Emmanuel, é imperioso, é de suma importância reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Diz Emmanuel, não te perturbes, pois, diante da luta e observa. Aquietemos então nossos corações, pois não importa qual seja o impedimento, qual seja a dor que estejamos experienciando, qual seja a realidade que nos encontramos nesse momento, pois acreditem que tudo está onde deve estar, tudo é como deve ser nos propósitos de Deus, nosso Pai. Sigamos confiantes, pois o que quer que se apresente é sempre para o nosso crescimento espiritual, para o despertar do novo homem. Me lembrei da passagem que Jesus pergunta aos apóstolos no momento de aflição. Ele pergunta: onde está a vossa fé? Então, pessoal, trabalhemos a nossa fé, pois não estamos sós. Precisamos sim ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e sabedoria para, caso necessário seja, fazermos as mudanças propostas. E mesmo assim, se nos sentimos fracos perante nossos desafios, existe uma passagem de Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E Kardec diz: o jugo é suave e o fardo é leve, por quê? Porque, na verdade, pessoal, a única imposição moral presente nesse jugo e nesse fardo é o dever da prática da caridade. Olha que bonito isso. Então, tenhamos serenidade, confiança e tolerância para com as situações que a vida nos apresentar. E, meus queridos e meus amigos, deixemos então as reclamações, as lamúrias de lado e sigamos com fé,
não pela carne, mas pelo Espírito. Que Deus nos abençoe.